vocês? Hoje a tia tem mais uma história bem legal da Bíblia para contar para vocês. Hoje nós temos aula de religião e eu amo contar uma história para vocês. Vocês gostam de histórias? Eu amo histórias. Hoje a nossa história vai ser bem diferente. Hoje a tia vai falar de um profeta, tá? Mas esse profeta, ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Olha só, crianças, isso pode acontecer? O nome desse profeta é Balaão. Isso mesmo, Balaão. Balaão, ele era um homem que ele se achava, né, todo poderosão e tal. Só que o Senhor, né, o abateu. Ele ficou muito tempo morando em cavernas, morando escondido. Então, esse profeta, ele gostava muito de um dinheiro. Pense. E por ali existia um rei, tá? Rei Balaque. O rei Balaque, ele tinha muito medo do povo de Israel. Lembram do povo de Israel? Aquele povo lá que atravessou o Mar Vermelho junto com Moisés. Isso mesmo. Eles ainda não haviam chegado até a terra prometida que o Senhor havia dito que eles iriam morar um dia. Mas eles estavam no caminho. Durante esse caminho, existiam muitas guerras, muitas coisas. Mas como o Senhor estava com eles, eles sempre venciam as guerras. Eles sempre venciam as batalhas. Moisés continuava sendo o líder deles. Então, o rei Balaque, ele ouvia falar sobre esse povo de Israel, mas ele tinha muito medo mesmo. Ele imaginava, se esse povo chegar aqui, eles vão destruir, porque eu já ouvi dizer que o Deus deles é muito forte, é muito poderoso. E o nosso Deus realmente não é, crianças, é muito forte e muito poderoso. Então, o rei Balaque, né? Ele conhecia Balaão, sabia que Balaão era um profeta de Deus, tá bom? E aí, ele foi e mandou alguns dos seus servos irem até Balaão, pedir para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Olha só, crianças. E aí, o rei Balaque, como ele sabia que Balaão gostava de dinheiro, o que ele fez? Mandou um monte de coisas para ele, joias, dinheiro, coisas preciosas, para que na hora que Balaão visse aquilo, ele quisesse logo amaldiçoar o povo. Mas aí, quando os servos chegaram lá, o Senhor falou com Balaão: Balaão, você não vai amaldiçoar nada, não amaldiçoe aqueles que eu abençoei. Quando o Senhor ele abençoa as nossas vidas, não existe maldição nenhuma que venha contra ela. E foi isso que o Senhor falou a Balaão: Balaão, você não vai amaldiçoar o povo, porque esse povo ele é protegido por mim. Ele é protegido por mim, ele é cuidado por mim. Você não vai amaldiçoar, porque eu já os abençoei. Aí Balaão ficou: eu não posso, gente, eu não posso. Deus já falou comigo que eu não posso amaldiçoar o povo. E aí os servos voltaram e disseram: Balaque, Balaão disse que não vai amaldiçoar ninguém. Ah, Balaão fez certo, não é? Mas aí o rei disse: eu vou mandar mais joias, mais coisas preciosas que ele vai amaldiçoar esse povo, sim. E aí o rei mandou novamente para ele algumas coisas. E dessa vez, crianças, era muita coisa, viu? Muitas joias, muito dinheiro. E aí Balaão, eu queria tanto esse dinheiro. Quando ele viu aquele ouro, aquelas coisas, ele ficou logo com os olhos brilhando, porque tudo que ele queria era aquelas joias ali. E aí ele ficou: eu não vou. E aí Deus falou: tá bom, Balaão, você vai, mas você só vai fazer aquilo que eu te disser para fazer. Você não vai amaldiçoar ninguém, você vai, mas você só vai fazer o que eu te mandar. Aí Balaão: que bom, então eu vou. E aí no meio do caminho, o Senhor percebeu que o coração de Balaão não era sincero. Na verdade, Balaão não estava indo, não era para agradar a Deus. Balaão estava indo porque ele queria o dinheiro, porque ele queria todas aquelas joias. E Deus não se agradou disso. Então Balaão foi, né? Subiu na sua jumentinha, ele tinha uma jumenta, tá? E aí ele foi.
No meio do caminho, sabe o que aconteceu? A jumenta parou, ela não quis mais andar. E Balaão ficou, por que essa jumenta não anda? Não sai do lugar. E a jumenta começou a desviar do caminho. E Balaão começou a bater nessa jumenta. Pegou uma vara e bateu na jumenta uma vez e nada da jumenta sair. Aí a jumenta imprensou o pé de Balaão e Balaão ficou com mais raiva ainda. Essa jumenta não vai andar? E bateu na jumenta novamente. E aí a jumenta se agachou, se abaixou. E aí foi que Balaão ficou com raiva mesmo e bateu nela novamente. E sabe o que aconteceu, crianças? A jumenta falou! Você já viu algum animal falando? Pois quando o Senhor ele quer usar alguém, ele usa até os animais. Ele usou a jumenta e a jumenta falou e disse assim: por que você está me batendo? Já é a terceira vez que você me bate. Imagina, crianças, imagina aí você tá andando em um cavalo, em um jumento e de repente ele falar com você, o que você iria fazer? Balaão estava com tanta raiva que ele nem percebeu que quem havia falado era a jumenta. E ele ainda falou com a jumenta, né? Ele falou: oxe, eu te bati porque você não sai do lugar. Depois que ele percebeu, meu Deus, eu tô falando com a jumenta? Foi a jumenta que falou? E foi, crianças, foi a jumenta assim que falou. Mas sabe por quê? A jumenta estava vendo um anjo. Havia um anjo em frente, mas Balaão, como ele estava, com os olhos vendados espiritualmente, ele estava pensando só no dinheiro. Por isso ele não conseguiu ver o anjo. E aí só quem viu foi a jumenta. Por isso ela tentou se desviar para ela não atingir o anjo, né? Era isso que ela imaginou. E o anjo estava ali, com uma espada. E era como se ele tivesse com aquela plaquinha assim, pare. Vocês já viram aquela placa lá no trânsito? Pare. Pois é. Aquela placa ali, aquela placa de pare, né? O nome já diz, é para parar. Não é para você seguir em frente. E aí, Balaão, de repente, depois que a jumenta falou, ele conseguiu ver o anjo. Os olhos espirituais dele se abriram e ele conseguiu então ver aquele anjo. E o anjo estava ali. E para que Balaão aprendesse essa lição, a jumenta teve que falar. Olha só, crianças, Balaão era tão teimoso que o Senhor usou aquela jumenta para falar com ele. E aí, Balaão, ele foi, né? Conversou com o anjo viu ali, estava ali, dizendo para ele que ele não poderia, né? Que o Senhor estava dizendo que isso era para ele fazer o que o Senhor havia ordenado, porque Balaão estava indo, mas ele não estava com o coração sincero, não. Ele não estava nem aí para a voz de Deus. Mas depois que ele viu o anjo, ele ficou ali, eita, eu tenho que ter atenção. Eu não posso fazer aquilo que o Senhor não quer. Então, Balaão foi. Mas quando chegou lá, Balaão não amaldiçoou o povo. Ele não teve como amaldiçoar. Não teve. Pelo contrário, ele abençoou. Ele subiu no monte e abençoou o povo de Israel. E o rei Balaque ficou como? Com muita raiva, né? Porque ele queria que amaldiçoasse para que aquele povo não vencesse as guerras ali no seu reino. Mas Balaão não conseguiu amaldiçoar. Não existe como amaldiçoar aqueles que estão abençoados pelo Senhor. E o povo de Israel estava abençoado, estava protegido por Deus. E aí, Balaão não teve como amaldiçoar aquele povo. Ele abençoou, ergueu o altar e abençoou aquele povo. Então, crianças, o que nós aprendemos com essa história de hoje é que nós devemos sempre ouvir a voz de Deus. Não devemos nos importar com as coisas do mundo, com dinheiro, com essas outras coisas. Mas que nós precisamos ouvir a voz de Deus e fazer o que é certo. Balaão, ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Mas ele percebeu que o que importava realmente era o Senhor, era obedecer ao Senhor, não é? Na Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, se nós buscarmos primeiro o Senhor, as outras coisas sempre virão. O Senhor, ele sempre irá nos dar bênçãos, ele sempre irá nos abençoar. E como nós vimos,
nada pode amaldiçoar as nossas vidas se o Senhor já abençoou. Nós vimos aqui que até a jumenta foi preciso falar para que Balaão obedecesse à voz do Senhor. Então, o que a gente não precisa não é esperar uma jumenta falar com a gente para que a gente possa obedecer ao Senhor. Vamos ser obedientes, né? Vamos ouvir a voz do Senhor e fazer sempre o que é certo. Tá bom, crianças? Gostaram da nossa história de hoje? Eu gostei muito. Eu gosto muito dessa história. Tá bom? Então, que vocês sejam abençoados também, continuem sendo abençoados, cobertos pela graça do Senhor. Tá bom? Essa foi a nossa história de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima aula. Tá bom, crianças? Ó, beijo, tchau, tchau! Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada pra amaldiçoar o povo escolhido. Lá vai o profeta Balaão pela estrada, contratado pelos inimigos. Recebeu uma proposta furada pra amaldiçoar o povo escolhido. Deus disse pra não ir, mas no fundo ele queria, pois dinheiro receberia. Mas Deus disse só pra sua voz ouvir. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Que isso? Uma jumenta que fala? É, a gente sabe que animais não falam. Mas Deus tentou de todos os jeitos avisar Balaão pra não ir amaldiçoar o povo de Israel. Mandou sonhos e até um anjo pra impedir o caminho dele. E fez a jumenta falar pra ver se Balaão entendia a mensagem. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Escuta, seu Balaão, escuta a voz de Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu. Para, papá, para, papá. Para, papá, para, papá. Para, papá. Para, papá. Para, papá. Para, papá.